Olha, falar de orquídea é difícil, né? Mas eu gostaria de falar mais ou menos o que eu estou fazendo. Eu comecei a cultivar orquídea com 5 anos de idade. Estava quase 70 anos pesquisando orquídea. Quando a gente nasce, acho que nasce para alguma coisa, né? E acho que no meu caso eu nasci para fazer pesquisa, mas não para comércio, mas para preservação. Porque desmatamento está sendo muito rigoroso, né? Matar centenas, milhares de orquídeas é permitido. Só que salvar a orquídea no Brasil é proibido. Tá? Tudo isso dificulta a pesquisa de orquídea. Esses 65 anos de pesquisa que eu estou fazendo, praticamente eu estou fazendo escondido. Porque se o IBAMA, CNBio me pegarem, eu sou pego, preso e sou multado. Por causa de uma orquídea. Agora, matar milhões pode matar à vontade. Esse é o sistema brasileiro. Então, eu sempre gostei de mexer com orquídea. A história minha é meio longa, certo? Mas eu vou resumir. Os meus pais, quando vieram do Japão, tinham que trabalhar 5 anos na lavoura. Ou plantação de café ou arroz. Meu pai preferiu arroz, foi na região aqui de Guatapará. E depois de 5 anos podia emancipar e fazer. Só que durante depois de emancipado, meu pai foi para Santos e tinha banca de verdura lá. Estourou a guerra. E uma noite, meu pai sempre fala, lá para 8 horas da noite, chegou o delegado, os policiais, falou: japonês, você tem 18 horas para sair de Santos, senão vai todo mundo preso. Só por ser japonês, não era criminoso, não era nada. Então a maioria dos japoneses subiu de trem, até hoje ainda, onde os japoneses ficavam lá em São Paulo, né? E muitos dos japoneses, são 175 japoneses, estavam presos na Ilha Anchieta. Não por ser criminoso, mas por ser japonês. Aí tinha búlgaros, alemães, né? Italianos. E como não era criminoso, eles dormiam na cela, na Ilha Anchieta. Mas ele podia sair a hora que quisesse, não tinha cadeado. E ficava na ilha ocioso. E um dos 175 japoneses, que era o senhor Ueda, também estava preso lá, era amigo do meu pai. Como não tinha nada que fazer, ele pegou a amizade com o diretor do presídio e começaram a cultivar orquídea lá na Ilha Anchieta durante a guerra, porque lá tinha muita orquídea, né? Depois que terminou a guerra, cada um foi para o seu lado, ele vinha, aí eu já estava aqui em Mogi das Cruzes, né? Estava com 5 anos e pouco. Aí esse amigo do meu pai vinha visitar lá, e eu ficava vendo que a criança adora brincar com a água, né? Então, de manhã, tomava café, ia ao meu serviço diário, era regar a orquídea da minha mãe. Tinha uns vasos, 20 vasos de orquídea, né? E ele, observando ele, começou a me incentivar. Com 15 anos de idade, eu já tinha mais de 500 vasos catalogados. Com 16 anos já jogava orquídea, tudo, São Paulo, Marília, Araraquara, toda a região fazia julgamento. E para fazer julgamento não é fácil. Precisa conhecer a planta, a estrutura, tudo isso, a origem, tudo isso, né? E durante o julgamento, assim, eu fiz julgamento mais ou menos 20 anos. Só que eu parei. Por quê? Quando entra a política no meio, eu estou fora, sabe? Num dos julgamentos em Marília, quase que bati num prefeito de Santa Branca. Depois disso, eu falei: bom, eu estou jogando orquídea.
Não estou julgando a pessoa, né? Mas fica nesse estágio, eu falo, eu vou parar de fazer julgamento. Porque toda coisa que a gente vai tem crítica, né? Se faz certo ou errado, sempre tem crítica. Então eu parei de fazer julgamento. Até hoje eles pedem para fazer julgamento, porque não tem pessoa assim capacitada para espécies nativas. Híbrido é muito comum. Por exemplo, a Mogi é o maior produtor de orquídea da América do Sul. Acho que muitos mogianos nem sabem disso, né? O cultivo de orquídea é fácil no modo de dizer, mas o homem que complica as coisas. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que quando vai comprar planta ou ganha planta, né, leva para casa, acaba morrendo. Mas muitas pessoas tratam a orquídea como objeto qualquer. Né? Morreu, paciência, joga fora, é assim. Mas eu já vejo do outro lado. A orquídea é um ser vivo, nunca pode esquecer isso. Se é ser vivo, ele tem sentimento. Né? Então tem que tratar ela como se fosse ser vivo. Agora, quando os produtores vendem, lógico, o objetivo dele é ganhar dinheiro. Então, vende para o cliente leva, não explica. Se morreu, o problema do cliente que não tratou direito. Né? E eu já vejo do outro lado também. O produtor, o ser humano, ele impõe, por exemplo, uma planta a ficar dentro do vaso, certo? Mas ele não está sabendo o sentimento que ele está tendo. Ele vê. A pessoa não sabe, mas ele vê. Então, tem que pensar bem antes de fazer qualquer coisa. Então, toda coisa, ser vivo, não só orquídea, como qualquer vegetal que seja, hora de mexer nela, hora de cortar, hora de fazer limpeza, peça licença. Não custa nada. Bom, eu vou ter que cortar o senhor, eu vou precisa de necessário, né? E explica. Não custa nada. Bambu, por exemplo, se vai cortar, simplesmente corta um bambu, qualquer época, ela não tem durabilidade, ela bicha logo. Aí, antigamente, eu usava muito vara de pesca de bambu. Então, cortava, o bambu entrava caruncho, tudo, quebrava e não tinha sentido. Mas, hora de cortar, precisa saber quando que vai cortar, como vai cortar, né? Em que época que vai cortar. Tudo isso precisa ser observado. Se cortar bambu no inverno, no frio, antes de cortar, pedir licença para vou cortar o senhor, que eu preciso de você. Pode testar, ele dura 5 vezes mais. É a mesma coisa da orquídea. Hora de mexer, tem a época certa, né? Tudo isso. Então, se tratar a orquídea como se deve tratar, não do jeito que a gente quer. A gente tem que tratar ela do jeito que ela quer. Esse é o mais importante de tudo, que o pessoal esquece. Se fizer isso, olha, vai ter orquídea para o resto da vida. E eu tenho orquídea que a minha mãe trouxe e está com 90 anos. Está lá vivo, todo ano floresce. A orquídea não tem idade. É só tratar bem que ela vai para frente. Ou outros vegetais também, né? Bonsai, por exemplo. Tem bonsai de 700 anos, né? 1000 anos. Então, é só tratar e saber tratar. Como tratar. Agora, voltando um pouco para trás,
Sabe qual a idade da orquídea? Nunca pensaram nisso? Hã? Até uns 3 anos atrás, calculava mais ou menos em 25 milhões de anos. Aí, uns 3 anos atrás, foi descoberto o fóssil de uma abelha que estava com polinha de orquídea na cabeça. Esse data de 28 milhões de anos. Então ele é muito mais velho do que a pessoa imagina. Aqui agora, né, todo mundo, qualquer uma pessoa pode comprar, levar para casa, enfeitar tudo, né? Não, antigamente não era assim. Na minha época, década de 60, 70, a gente tinha medo de perguntar o preço da orquídea. Por quê? Como a tecnologia não estava muito avançada, era divisão de torceira, então é limitado. Então o preço era lá em cima. Então o que acontecia? Eu presenciei 2 trocas de um vaso de orquídea, naquela época, na década de 60, 70, com um carro novo. Isso era o preço de uma orquídea. A Europa começou na década de 1700, né? E levaram muita orquídea aqui do Brasil. Naquela época não se falava orquidófilo, né? Orquidólogo, não tinha nada disso. Era jardineiras. Então os barões mandavam o jardineiro aqui para o mundo inteiro coletar as plantas e levava tudo para a Europa. Principalmente a Alemanha e Inglaterra. França foi depois. Então o que acontecia? Preço lá era astronômico. Uma planta podia comprar 4, 5 carros naquela época. Por quê? Porque era raridade. O único transporte era navio, né? Só que vir de lá até que o Brasil, coletar orquídea, e na volta demorava 4 meses para chegar até a Europa. Eles não tinham condições, não sabiam como embalar as orquídeas. E no caminho ia morrendo. Chegava alguns exemplares vivos lá na Europa. E quando florescia, aí era um preço astronômico. Aí começou a chantagem. O adversário dele queria ter aquela planta, mas ele não vendia. Porque se vendesse, caía o valor. Então, o que foi? Começou a chantagem. Outro barão que queria essa orquídea falava para o jardineiro que veio até o Brasil, coletor, levou. Falou, ó, eu te dou tanto, você coletou isso daqui aonde? Aí, falou, eu fui lá para o Brasil, trouxe. Então vai lá, coleta para mim. Tá bom. Só que antes de sair de lá, vamos supor, o Nordeste foi muito explorado, muito roubado, no modo de dizer. Tinha orquídeas labiata muito bonitas que levaram, porque a colonização começou pelo litoral também do Nordeste, né? Então, a ordem era a seguinte: você vai até o Brasil, você colhe quanto puder colher, depois você toca fogo. A depredação começou naquela época, desde 1700 e pouco. Né? Essas histórias são pouca gente que conhece. Então, para não ter concorrente, ele mandava tocar fogo, que nem que ele viesse não ia encontrar mais nada. Isso foi feito muito antigamente. Depois foi melhorando tudo e entrou a nova tecnologia. Aumentar a orquídea através da semeadura, polinização. Depois, recentemente, é a parte de clonagem. Clonagem, o que é? Acho que todo mundo sabe o que é clona, né?
Eu fui o primeiro brasileiro a ir no Japão a aprender clonagem de orquídea. Chama Meristema. Aí o pessoal, antes de ir para o Japão, falou, o que você vai fazer lá? Vou aprender Meristema. O que é isso? Ninguém sabia. Depois que fizeram a ovelha Dolly, aí soube o que é clonagem, né? A multiplicação de células, nada mais que isso. Então pega o broto de uma orquídea, aí faz a cultura, né? Aí é a multiplicação. É só ir cortando até quanto a pessoa quiser. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, pronto. Então, isso já melhorou no preço. Mas todo mundo, até tempos atrás, eles falam assim, nossa, a orquídea é caro. Será que é caro, na verdade? Veja bem, desde que faça polinização, cruzamento nela, na natureza são insetos que polinizam. A maioria das orquídeas maiores, sabe quem que poliniza? Não tem ideia? São os morcegos. Eles são polinizadores, noturnos, ou mariposa também. De dia tem outros insetos, moscas, né? Abelha, tudo. Agora, muita gente fala que é beija-flor, mas beija-flor não. Porque o bico dele muito comprido não tem como levar polínia, né? Então, tudo isso. Desde que poliniza, aí forma uma cápsula. Todo mundo fala que é semente. Não é? É uma coisa redonda assim. O ovário dela fica aqui, logo na haste da flor. Essa parte fininha fica dessa grossura assim. Tempo de fecundação de 8 meses, 6 meses a 1 ano e 2 meses. Ele vai ficar lá. Dentro da cápsula tem milhões de sementes. Para ter uma ideia, isso tem que ser feito, a semeadura é feita no laboratório, né? Então, usa os materiais necessários e a hora de fazer semeadura, a base dela é agar-agar, gelatina. Tem água de coco, né? Tomate, banana verde e adubo que é peptona de carne. Passa tudo para o laboratório, alta temperatura, esteriliza tudo e depois semeia a orquídea. A gente usa esse vidro de maionese, né? Do tamanho dela. Colocar, depois de fazer a coisa, a coleta da semente, nós colocamos apenas uma ponta de estilete de semente dentro do frasco. E depois vedamos ela. Não pode entrar mais ar. Isso é feito dentro da câmara de fluxo. E deixa. Ele vai, se der tudo certo, ele vai germinar uma média de 4 a 5 mil mudas dentro do frasco com uma ponta de estilete. Essa é a quantidade de semente que tem dentro de uma cápsula de flor. Ele é um pó. Ele é mais fino do que a farinha de trigo. Essa é a semente das orquídeas, né? Não aquele negócio redondo. Então, inoculado, fica dentro do vidro 2 anos. Depois é retirado, fazer repicagem. Fica mais 2 anos. Depois tira do frasco, vai para a coletiva. Fica mais 2 anos. Depois vem divisão individual. Fica mais 2 anos. Quantos anos foi? 7, 8 anos, no mínimo. A orquídea que custa R$80. Acha que é caro? Esperando 8 anos para florir. Esses são pouca gente que conhece, só para os produtores que vê. Então a orquídea não é caro. Também o custo de vida que depende de cada um também, né? Às vezes é caro, tem que comer primeiro.
A flor pode ser tendo ou não tendo, não vai passar fome, né? Mas é assim. Então, a orquídea também tem vários métodos de cultivar. E eu tenho visto muito na internet, né, mostrando modo errado de cultivar. E eu sempre discuto isso. E eu tenho experiência de 65 anos. Então, qualquer coisa errada que tem, eu logo percebo. Já viram os decoradores, ou vendedores na loja de flores, tudo? É comum fazer isso, não tem? Vem cachepô bonito, espelhado, tudo. Né? Aí a pessoa fica empolgada, leva para casa, está levando a orquídea para matar. Já comprou para matar. Né? Precisa tomar muito cuidado com isso. Porque a orquídea detesta água empoçada. Mas não. Os decoradores não querem nem saber se está bonito. Né? Uma orquídea que pode custar R$80, ele cobra R$400. E a pessoa leva. Só que pode contar, em 2, 3 meses ele perdeu os R$400. Vai morrer. Então tem muitos outros modos de plantar. Só que a pessoa, o ser humano, bitola de tal modo numa coisa que não consegue ver de lado, principalmente no cultivo das orquídeas. Acha que a orquídea tem que ficar dentro do vaso. É o pior erro que tem. A orquídea, enquanto estiver dentro do vaso, não dá flor boa. Só depois que, se eventualmente as raízes saem para fora do vaso, aí que dá as melhores flores. Não. Se tiver principalmente vaso de plástico, esquece. É para matar a planta. Eu coloco as minhas nos meus coqueiros. É. É o ano inteiro. Tem muitas coisas erradas que estou ensinando. Pega a flor, né? Veja o modo de fazer arranjo. Arranca do vaso na frente, ajunta tudo, usa enforca-gato, aperta a orquídea ali, florida, né? Lógico, arranja no momento fica bonito. E depois? Vai morrer, né? Tinha algumas pessoas que parece que tiraram do ar. É tão fanático para vender orquídea que pregava orquídea na madeira. Onde já se viu isso? Então, ensina tanta coisa errada, depois fala, oh, a minha orquídea, não sei por que morre. Morre. Mas tem outros meios de cultivar. A orquídea, atualmente, nós temos 35 mil espécies de orquídeas catalogadas, descobertas até hoje. Está na Kew Garden, na Inglaterra. Imagine 35 mil orquídeas, né? E outra pessoa fala, nossa, devia ter bastante orquídea na mata. Não tem. A natureza é perfeita. Se tiver aquela cápsula de semente que eu falei, é uma estimativa que eu fiz. Se eu pegar aquela cápsula e falei, uma ponta de estilete pode sair de 3 a 4 mil mudas. E imagina se eu plantar tudo aquilo lá. Eu fiz uma estimativa. Eu preciso de uma área de 4 alqueires para deixar uma cápsula de semente. Você vê a quantidade que tem? Se tem 35 mil espécies de orquídea no mundo, se todos germinassem, era uma beleza, o mundo inteiro só tinha orquídea. Né? É milhões de orquídeas nascendo todo mês, todo ano. A natureza acompanha o desenvolvimento de tudo. Então, como é que funciona? Se eu fizer
a semeadura no laboratório vai germinar 100%. Na natureza, a mesma semente, ela vai germinar 0,01%. Isso ainda se tiver um fungo chamado micorriza que está na ponta da raiz mãe. Se não tiver esse fungo micorriza, não germina. Essa é a natureza dela. Então, na mata, a orquídea está tudo grudado na árvore. Olha aqui, no galho da árvore. Assim que se vive na terra. Então, a orquídea não é parasita. Muita gente confunde. Parasita é uma erva que hospeda na árvore, ele penetra dentro do tronco e chupa a seiva da madeira para sobreviver. Esse é parasita. A orquídea é epífita. Ele usa a madeira como suporte. Não tem nada a ver. Tanto é que, se eu plantar a orquídea no vidro, ela enraiza. Se eu colocar na madeira, enraiza. Se eu colocar na tijolo, enraiza. Por quê? Ela não é parasita, ela é epífita. Usa as coisas como suporte para viver. O que mais a orquídea precisa é ventilação. Então, muita gente que mora no apartamento, casa, tem esse problema. Né? Está abafado, falta de ventilação. Está plantado no vaso de plástico, não tem ventilação nenhuma. O dreno está embaixo. Estando embaixo, não tem como secar rápido. Aí quando os senhores vão na loja, perguntam como é que eu trato essa orquídea? Dá água umas 2, 3 vezes por semana, é suficiente. Ótimo. Faz isso daqui, 3 vezes por semana água. E um mês, veja como é que está. A água está até aqui, ó. Está transbordando. Esse é o vendedor que mandou fazer. Então, se está desse jeito, no cachepó, está comprando para matar. Então precisa pensar de outro modo. A orquídea não gosta de estar dentro do vaso. Então fala, nossa, se tirar do vaso, morre. Não morre. O ser humano acha que vai morrer, mas não morre. Quer ver uma coisa? Não está plantado nenhum. Só está simplesmente dentro de um vaso. Ó, está florindo normalmente. Outro erro. Essa planta está plantada desse jeito, esse é o normal, não é? E toda loja vê, está plantado no vaso nessa posição. É o pior erro que está cometendo. Ele está plantado de ponta cabeça. Essa planta na natureza não vive assim. Ele vive desse jeito. Essa é a posição correta dela. O ser humano planta no vaso para poder transportar tudo isso, né? Facilitar. Mas esse daqui está plantado de ponta cabeça. Essa é a posição normal dela. Por que que é? Os Phalaenopsis de origem asiática. Indonésia, Malásia, Tailândia, lugar que chove muito. Se está nessa posição, vai empoçar água aqui, ó. E empoçando aqui, mata a mãe, apodrece. Por isso que ele fica nessa posição. Na região sudeste e sul, no inverno, se pegar essa orquídea e deixar nessa posição, durante o inverno, se eventualmente regar e empoçar água aqui, vem frio um pouco bravo, já era. A orquídea já era. Por quê? Vai empoçar água, vai congelar, vai matar o miolo da mãe. Então, na Europa, lugares frios, pode estar no vaso,
Mas desde que deixa pendurado assim, nessa posição. Pode dar água aqui que não tem problema, escorre. E chama pendurador lateral, que deixa, no inverno todo mundo deixa desse jeito. Lógico, aqui está estaqueado. Eu estaquei para trazer a flor. Ela fica tudo pendurado. E aí que dá as melhores flores. Enquanto está assim, subir para cima é mais difícil. Descer é mais fácil. Por isso que dá as melhores flores. Nesse caso. Né? Então, essa é a posição que está de ponta cabeça. Porque o ser humano impõe a ficar desse jeito, para poder transportar. Outra coisa, plástico, a pior porcaria que tem. Lógico, se comprar vaso de cerâmica é caro. Né? Se a pessoa realmente quer ter uma orquídea bonita, vem tudo no plástico, por causa do preço também. Esse vaso aqui, 15, ele está custando R$25. Esse vaso aqui custa R$2. Lógico, para o consumidor é melhor porque é baratinho. Senão, o produtor tem que repassar o preço do vaso também. Encarece mais. Chegou em casa, tira com cuidado, passa para o vaso de cerâmica. Aí ela vai agradecer já, porque saiu do primeiro sufoco que tinha aqui. Aparentemente aqui está boa, as raízes. Se eu tirar ela aqui, aqui no meio está tudo podre. Por quê? Primeiro que não tem ventilação. Segundo, excesso de umidade. Dando 3 vezes água por semana, não tem como. Vai apodrecer, isso é lógica. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. O correto, essa planta dura de 3 a 4 meses florida. É a única orquídea no mundo que pode florir ano inteiro, direto. Alguém já fez essa experiência? A natureza é perfeita, viu? Ela, quando morre, daí nasce outro. Isso. Vai. Então, olha aqui, está saindo botão aqui. Né? Era floresta de baixo para cima. Vai florindo e vai seguindo, na sequência. Antes de... Aqui. Antes de acabar a última flor aqui, olha. Corta ela aqui. Está vendo esses gomos que está tendo? Corta ela aqui no meio, antes de terminar a última flor. Se cortar aqui, logo vai sair outro botão aqui. Como aconteceu isso, eu cortei aqui, ó, logo saiu o botão. Aí vai ficar 4 meses florido. Terminou esse, eu corto ela aqui, ó. Aí vai sair outro botão aqui. Mais 3, 4 meses. Aí eu corto ela aqui e sai aqui. Aí deu quanto? 1 ano, né? 1 ano florida direto. É só saber cortar. E essa parte aqui que ainda não floresceu, não acha, eu vou perder. Não precisa jogar fora. Cortou ela aqui, pega a água, né? Pega um pouco de melhoral, macera ela, coloca na água e deixa isso daqui. E troca a água 1 vez por semana. Ela continua florindo. Flor de corte, palma, rosa, tudo. Chegar em casa, corta ela, né? E queima a ponta que foi cortada. Ele está dentro da água. Leva a flor de corte para casa. Corta um tanto assim e queima, passa no fogão, macera ela e joga na água fria. Depois deixa na água normal com o melhoral. Dura 3 vezes mais.
São pequenas coisas que ajudam muito. Então, mesmo no cultivo, acontece isso. Ver como é que está, o estado que está. Muita gente compra as orquídeas só vendo a flor. Fica empolgado com a flor lá, nossa, bonito. Às vezes, a mãe, a planta, está no péssimo estado, está no último estágio de sobrevivência. Mas a flor está bonita. Então leva para casa, depois chegando em casa que vai ver que está doente, está apodrecendo, tudo. Então, se vai comprar uma planta, olha primeiro de baixo para cima. No que está plantado, como é que está o modo de plantar, como é que está ao pé da planta, para depois ver a flor. Quando o ser humano está andando pela rua, né, no caso do homem, vê uma moça bonita, olha de cima para baixo ou de baixo para cima? É? Cuidado aí, Manzinho. Então, presta atenção. Aí leva coisa segura para casa e não tem problema. Mas não esqueça, orquídea dentro do vaso não gosta. Agora tem uma coisa, tem orquídeas epífitas, que dá nas árvores, e tem orquídeas rupícolas. Rupícolas são orquídeas que dá em cima da rocha. Não tem substrato nenhum. Aqui na região de Minas dá muito, a região da Austrália também dá muito. E chegar meio-dia, às 2, com o termômetro, você vê a temperatura da pedra, está acima de quase 60 graus. Descalço a gente não fica. Mas a orquídea está bonita, florida lá. Por que acontece isso? Por que o ser humano não aguenta e a orquídea aguenta? É a lei da compensação. Durante o dia, ela está seco, mas seco no pedra esturricada. Só que quando chega a noite, baixa a serração e forma até poça d'água em cima da pedra. Noite inteira. Aí ele está absorvendo toda aquela umidade lá. Aí chega de manhã, sai sol, seca, é o ciclo. Vai. Por isso que se vê. São orquídeas rupícolas. E lógico, tem orquídeas terrestres também, tem muitas orquídeas terrestres. No mundo inteiro, se comparar entre o epífita e terrestre, o predomínio é da terrestre. Né? Das 35 mil espécies, mais da metade é terrestre. Agora, os outros são epífitas ou rupícolas. Agora, tem a curiosidade sobre a orquídea também. Por exemplo, hoje os senhores vão conseguir ver a menor orquídea do mundo. Está aqui. A flor dele é 2 milímetros. Essa é a menor orquídea do mundo. Na ilha de Madagascar, na África, tem registro de maior orquídea do mundo registrada até hoje. Um pé de orquídea, ele tem 4 metros de diâmetro. É um verdadeiro gigante. É uma orquídea chamada Grammatophyllum. Agora está formando a raridade. Mais ainda de 2 metros de diâmetro ainda se encontra no habitat dela, na ilha de Madagascar. Essa é uma maior orquídea do mundo. Ela dá haste floral de 3 metros, com flor de 25 centímetros. Essa é a maior orquídea no mundo. Maior orquídea em altura é do Brasil, é da região aqui de Minas.
ela pode atingir 7, 8 metros de altura. Essa maior orquídea em altura. É conhecida como orquídea cana. É uma orquídea terrestre, né? Então tem série de curiosidades. Formato da flor, tudo. Inclusive agora tem uma orquídea terrestre que na ponta, onde sai o botão, em vez de sair botão primeiro, sai uma pelota de geleia, gelatina, na ponta da haste floral. De dentro da gelatina sai a flor. E essa gelatina é comestível. Né? Por que tem essa gelatina? Para proteger a flor dela. Então, a botânica, as plantas são perfeitas. Não tem nada imperfeito, é tudo perfeito. É só analisar bem que é impressionante. No meu caso, é que aqui o que eu estou falando é uma coisa mínima do mínimo. Que se for para falar das orquídeas, eu posso ficar 3, 4 meses falando, mas não acaba o assunto. Porque cada uma, aqui a maioria são híbridas, cruzamento de 2 espécies. Então, tratamento é mais igualado. Eu posso pegar Cattleya, Miltonia, Phalaenopsis, é o mesmo tratamento. É fazer a estufa, né, fazer a adaptação, temperatura e vai. E o resto das 35 mil espécies, cada uma delas tem tratamento diferenciado. Né? Aqui tem 7 espécies de orquídea, 7 gêneros. Cada uma delas tem tratamento diferenciado. Outra aqui, ó, como eu trouxe uma curiosidade. Esse os japoneses que gostam muito. Os samurais, na época dele, cultivavam muito essa orquídea. O nome científico dela é Dendrobium Victoria Reginae. Né? O único dendróbio do mundo que ele é azul. É que ela está começando a florir. Eu vou passar, vai vendo como é que é. Azul dentro da orquídea é difícil. Com exceção dos Phalaenopsis azul que está vendendo agora na loja. Por quê? Aquele não é cor normal da orquídea. Aquele é injetado tinta na haste floral. Chegar, leva em casa, no ano seguinte, nasce branco. Olha de perto a cor dela, como é que é, vai passando por essa. Agora, outro, muita gente também gosta de cultivar orquídea através do perfume. Todo mundo acha que conhece essa orquídea, não conhece? Orquídea chocolate. Ele tem cheiro de chocolate. Essa orquídea tem cheiro de chocolate. Pode, vai passando. Mas, na verdade, esse é um híbrido, né? Toda orquídea tem perfume, sem exceção. Porque ele precisa de soltar perfume para atrair o polinizador. Né? Não, esse eu trago para mostrar. No meu sítio, está tudo na madeira. Ah. É que, como o tempo é curto aqui, eu não podia trazer muita coisa, né? Então trouxe o suficiente só. Mas quem quiser visitar meu sítio, está aberto, é só agendar, né? E marcar e visitar lá.
Eu moro 10 minutos daqui, na estrada no bairro de Coqueira. Né? Então, aqui eu trouxe para mostrar. E eu estou mostrando por que acontece isso. Então, tem muitas curiosidades. E durante a minha pesquisa, eu preferi antigamente, eu andei muito com os caçadores, aqui na mata. E enquanto o pessoal estava pensando em caçar, eu estava pensando em caçar orquídea. Porque tem muitas árvores caídas, está depredando, morrendo tudo. E eu trazia. Então, muitas orquídeas que tem, e outra, eu não tinha literatura naquela época brasileira. E eu aprendi cultivando os meus livros japonês, alemão, francês, inglês. Não é que eu domino essas línguas, mas nome de orquídea é universal, nome científico, vem do latim e do grego. Por sorte, quando eu fiz escola industrial, eu tive 3 anos de latim. 3 anos. E isso está me ajudando até hoje. Né? Porque realmente nome de orquídea é complicado. Muitas vezes a orquídea é desse tamanho, mas o nome é desse tamanho. Né? Então, isso que é complicado. Por isso que tem menos botânico aqui. O Brasil teria que ter muito mais botânico, né, biólogos nessa área, mas está tudo relegado. E eu pesquiso todo esse tempo. E eu não tive um patrocínio até hoje. Que a pessoa não acredita, não sabe. Uns 3, 4 anos atrás, eu estou assessorando para o Parque Estadual da Serra do Mar. Parque Estadual da Serra do Mar vai da Espírito Santo até Santa Catarina. São 350 mil hectares. O que restou da mata antigamente. Atualmente só temos 7%. Mas mesmo assim é grande. Então, para tomar conta da Serra do Mar, foi dividido em 10 núcleos. Né? E de Salesópolis foi o último núcleo que saiu. É o 10º núcleo. E cada núcleo tem um gestor, ou gestora. Então, por que eu estou fazendo isso? As micro-orquídeas, eu especializei em micro-orquídea. Cultivo de orquídea, essas coisas, não tem faculdade, não tem nada. Não tem escola para isso. Pode ver. Biologia, botânica, tem outras vegetais. Mas na área de orquídea não tem. Só se for no jardim botânico, especializado em orquídea, aí sim. Mas são pouquíssimos. Primeiro, botânico não ganha dinheiro. Né? É o mínimo que ganha. Então, o que acontece? Tinha o professor Fábio de Barro, um grande estudioso, que já se aposentou. Já estava beirando 80 anos. Catarino também a mesma coisa. Vitorino, mesma coisa. Não tem gente nova. Agora, muito menos na área de orquídea. Quando falou em orquídea, a turma cai fora. Por quê? Nome difícil. Mas não é só orquídea. Todas as vegetais têm nomes científicos complicados. Tanto para os médicos também. Doença tem nome complicado. É a mesma coisa. Então está tudo relegado. E nesse esse de Salesópolis, onde dou assistência, chama Núcleo de Padre Dória. Leva o nome de um padre. Só esse último núcleo que saiu em 72, só tem 27 mil hectares. E tudo que cai
tem vários guardas, né, vigilantes, que andam todo dia fiscalizando caça, pesca, predador, retirada de palmito, tudo isso. Mesmo coleta de orquídea, né? Eles fazem. Então vai fazendo vigilância. E tem muitas árvores caídas, principalmente nessa época de chuva, que cai muita árvore. Então o vigilante fala, tal lugar caiu uma árvore. Aí a nossa equipe vai lá, resgata toda a orquídea que tem. Se deixar lá, vai morrer. E nós levamos em Salesópolis, na sede, onde nós montamos uma área chamada Jardim Secreto das Micro-Orquídeas. Então, tudo que é retirado de lá, a gente vai lá e coloca na trilha. A gente vai amarrando tudo nas árvores. Quando o senhor retira a flor da natureza e leva para um ambiente controlado, ela não ressente, algumas não morrem, porque se ela está na natureza, eu imagino que seja um ambiente perfeito para ela, não é? Como que monitorar, o senhor consegue simular o mesmo ambiente artificialmente para ela sobreviver? O certo seria isso. Mas nesse nosso caso, nós estamos retirando da própria área. Não está saindo fora da área. Ele está dentro da Mata Atlântica, é o habitat dela. Por isso que tira daqui que caiu, mas vai levar e vai colocar no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Agora, muitos eu trago em casa para fazer minha pesquisa. Lógico. Senão, como é que eu vou fazer pesquisa? E como eu já disse, fazia escondido, quando eu estava fazendo pesquisa uns 10 anos atrás, a fiscalização me pegou. Queria me prender e tudo, né? Porque estava com uma orquídea na mão. Mas, falei, se quiser prender, prende. Mas eu não vou. Depois vai buscar lá na minha casa. Aí no dia seguinte, veio a gestora, 8 guardas em casa. Agora eu vou preso, né? Mas a gestora desse parque nuclear, já conhecia ela. E eu, aqui em Mogi, alguém já ouviu falar em Asdetur? Eu sou fundador da Asdetur. O que é? Associação dos Empresários de Turismo Rural. Eu sou eu que fiz esse turismo, né? Que Mogi nunca teve turismo. Então já faz 11 anos. 11 ou 12 anos. Então, agora sim. Porque Mogi tem tanto diferencial para mostrar para o turista, que o próprio turista, o morador de Mogi não sabe o que tem em Mogi. Então nós montamos uma associação. Então, já temos mapa, folder, tudo isso. Muita gente, turista, vem de fora aqui em Mogi e pergunta, fala, o que tem em Mogi? Não tem nada. Tem sim. Tem associação, tem vários sítios, várias fazendas que tem todo o diferencial lá. Então, o Asdetur é parceiro direto do Parque Vitória, porque faz parte do turismo. E a gestora também faz parte do turismo, né? Então, como ela conhecia, veio conversar comigo. Primeiro ele foi conversar com o diretor da Sabesp, onde é a área de Casa Grande. Eu considero a área mais preservada do estado de São Paulo, né? E ele que me autorizava para entrar lá. Sabe que eu não estava roubando nenhum. Não estava tirando planta e estou vendendo, né? Era a minha pesquisa. Então, os diretores já me conheciam, autorizavam a entrar. Porque a área de Casa Grande, da captação da adutora do Rio Claro, é área de segurança. Por quê? Vai que alguém resolve jogar um venenozinho ali, metade do sul de São Paulo morre. Por isso que é área de segurança. E lá que eu fazia pesquisa. E os guardas me pegaram lá. Então, foi falar, ele falou, não, o Mastro já conhece há muito tempo e eu que autorizei. Vai falar com ele lá. Aí que a gestora veio em casa, com os 8 guardas, né? Aí conversamos.
Falei, o que eu estava fazendo? Falei, eu estava salvando as orquídeas lá. Mas como que você estava salvando? Eles não tinham noção nenhuma. Né? Aí, falei, você pode mostrar? Falei, posso. Cheguei lá na mata, mostrei. E as orquídeas a gente amarra tudo com fio de lã. Porque barbante não dura, apodrece rapidinho e cai. Então eu uso fio de lã, deixo amarradinho, aí a vida continua lá. E algumas eu trazia, porque estava em estado precário, muitos eu perdia em casa também. Outro que não tinha a literatura nenhuma para me estudar. Então eu matei muita planta também. Eu sou autodidata e aprendi assim. Né? Por isso que eu conheço todos os segredos. Porque na escola não ensina nada disso, na botânica. Né? Então, isso que eu vinha fazendo. Estou no parque, atualmente deve ter quase 5.000 orquídeas, a gente colocado. E continua. As primeiras que nós colocamos há 10 anos atrás, já está tudo enraizado, já floriram, já estão deixando um monte de descendente. As mudinhas já estão nascendo tudo na natureza. Quem quiser visitar, está aberto ao público. É só agendar lá e pode ver. Tem belas cachoeiras, trilhas, tudo lá. Chama Jardim Secreto das Micro-Orquídeas. Pode visitar. Então, aqui eu vou mostrar algumas coisas. O tempo, como é que está? Olha, está vendo aqui? Esses são tudo micro-orquídeas. E eu vou mostrar esse daqui. Daí não vai ver. Eu vou passar um por um. Está florida aqui. Essa é a menor orquídea do mundo. Né? E eu falei da maior orquídea do mundo. Esse está aqui 20 quilômetros na Serra do Mar. É na nossa área. Que as micro-orquídeas, na Europa, Ásia, não existe. Porque é muito frio. Então, a micro-orquídea é especial da América Central e Sul, né? Sul do México até norte da Argentina. E a maior concentração de micro-orquídea do mundo está na Serra do Mar. Nós temos quase 2.000 micro-orquídeas. Só que tem muito mais. Esse é o que só a gente conhece. Como não tem pesquisa, né? Muitos estão morrendo sem ser classificados. Mogi tem 2 orquídeas extintas, desde 1915. Suzano tem 2 orquídeas extintas também. Por quê? Antigamente só ia devastando, não tinha pesquisa nenhuma, põe fogo, vai matando e a espécie vai desaparecendo. É uma pena, mas sim, é o que está acontecendo. Por isso que nós estamos correndo contra o tempo, para poder identificar o máximo possível de plantas antes que desapareça. Por isso que a Ana Bu, que é gestora do Padre Dória, ela está dando apoio e no começo. Aí, numa das reuniões que teve lá, veio o diretor do Parque Estadual da Serra do Mar. Diretor, Parque Estadual e Serra do Mar. Ela mostrou as micro-orquídeas para ele. Ele olhou assim, existe isso aqui no nosso parque? Diretor do Parque Estadual da Serra do Mar. Não sabe que tem essa raridade. Esse é exclusivo do Brasil. Essas coisas não é meu, não é dos senhores. É patrimônio do país. Está desaparecendo de uma hora para outra. Por isso que nós estamos correndo para poder identificar o máximo possível. Essa daqui, se nós não tivéssemos pego, ninguém sabia que existia essa orquídea. Eu, nas minhas pesquisas, eu descobri 4 orquídeas que levam meu nome. Uma das orquídeas que descobri em 68, a primeira orquídea que descobri, até hoje é considerada a orquídea mais rara descoberta no Brasil até hoje.
Ele chama Miltonia Kazimai. Depois, descobri outra Miltonia aqui na Riviera do Solinense, na expansão imobiliária lá. Estava queimando tudo. Peguei, saiu outro, que Miltonia, expectável. Aí eu homenageei minha esposa, leva o nome da minha esposa. E tem mais 2 micro-orquídeas com meu nome. Se eu tivesse patrocínio, todo dia estava descobrindo espécies novas. Mas não tem. Só do Padre Dório Núcleo são 27 mil hectares. E como está dando certo esse de micro-orquídea, outros núcleos estão querendo me ajudar. Mas eu sou um só. São 10 núcleos. Não tenho condição de dar apoio para os outros. Por isso que nós estamos concentrando aqui e eu vou começar agora em Bertioga também, núcleo de Bertioga. Tem tanta coisa para ser descoberta, mas está tudo relegado. Eu estou falando só de orquídea. E outro tipo de vegetação? Aqui em Guaratuba, tinha uma begônia, uma plantação nativa, hein? E eu andei lá quase 50 anos. Sempre olhava, nossa, está florida, bonita, né? Nunca imaginei que aquela orquídea, aquela begônia, nunca tinha sido classificada. Agora que nós classificamos ela, depois de 50 anos passando do lado dela. Não sabia que era raridade. Por quê? Meu objetivo era a orquídea, não begônia ou outras plantas. Então tem tanta coisa. Plantas medicinais nós temos muito ali. Né? Mas não, está lá. Bom, eu vou passar daqui, só que tem que ir com lente. Senão não vai conseguir ver a flor dela. Ó, do lado dela tem um botãozinho que acende a luz, viu? Porque essa lâmpada não é suficiente para ver a coisa. É muito escuro. Eu vou mandar uma outra que nem imagina que está florida. Deixa eu ver se está aqui. Tem uma outra. Não, não, está aqui. Agora eu vou mandar daqui para lá. Olha aqui que está bastante florida. Pega aqui, empurra aqui, ó, e ilumina ela aqui, vê que está tudo florida. Cada um pega e vê. Olha aqui, está tudo florido. Essas coisas na mata, eu busco. Ninguém dá valor. Né? Como você acha, né? Como você vai com a lupa, né? Mas a gente já vê, mais ou menos, já está acostumado. E essa está dentro do coquinho, não tem nada dentro do coquinho além da raiz dela? Só um pouquinho só de esfagno, o musguinho, né? Então, o meu cultivo de orquídea, eu uso o mais diferenciado possível. Ninguém faz o cultivo que eu faço. Uns 10 anos atrás veio o taxonomista americano, ele ficou impressionado com o meu método de cultivo e a quantidade de micro-orquídea que tinha. Ele me considerou o maior colecionador de micro-orquídea do mundo, naquela época. Porque muita gente quer cultivar orquídea, mas não pode fazer pesquisa na mata, porque não tem autorização. Se tem orquídea, não sabe identificar, porque ele é tão pequeno, não sabe onde estão as orquídeas. Né? Então tem todo esse problema. Então, por isso que tem tanta na mata, e a gente entra na mata e acaba descobrindo as espécies novas ainda. Tem várias. Olha aqui também. Coisa mais linda. Tem 2 plantas aqui, viu? E, inclusive, micro-orquídea também está aqui. Ó. Essa orquídea aqui é micro-orquídea. Apesar de ser pequeno, ele tem um perfume.
Todas as orquídeas, sem exceção, grande, pequeno, micro, ele tem perfume. Para atrair polinizador. Por isso que ele tem perfume. Agora, não faça nas exposições ir cheirando de flor em flor, hein? Porque tem orquídea com flores de perfume horríveis. Tem uma orquídea da Indonésia, é linda, a bela da folha, dá uma caixa de flor de cor de sangue, mas é espetáculo, lindo. Mas de perfume sai de perto. Uma vez, um amigo nosso, alguém já esteve na exposição de orquídea aqui na São Joaquim, em São Paulo? Ele trouxe florida e colocou, estava assim de gente. Não ficou uma pessoa na exposição. Por que que acontece? Todas as orquídeas têm perfume, atrai o polinizador. Essa planta da Indonésia, Malásia, é um lugar que chove muito. Então, perfume fraco, o inseto não vai perceber. Então, tem aqueles cheiros horríveis para atrair o polinizador. Varejeira, tudo isso. É cheiro de carniça. Ó, garanto que colocar aqui, 5 minutos todo mundo estava lá fora. Por isso, muitas orquídeas, maioria deles tem perfume gostoso. Mas não vai cheirando de um por um, que um dia vai encontrar uma mal cheirosa. E é horrível, né? Então tem série de... Aqui, o meu sítio, o meu cultivo, eu uso tudo coisa reciclável. No meu sítio, eu tenho 8 macaquinhos. 14 macaquinhos, um saguizinho. Ele vive no meu sítio, né? E ele come todo inseto que ataca as minhas orquídeas. Barata, gafanhoto, taturana. Ele vai fazendo a limpeza. Como ele me ajuda, é meu funcionário. Em compensação, eu dou banana para eles, de sobremesa, né? Todo dia, ele vem de manhã e à tarde. Fora isso, agora tem a época da castanheira madura, tem 30 caxinguerê. Sabe o que é caxinguerê? Todo mundo fala esquilo, mas no Brasil não existe esquilo. Esquilo é aquele norte-americano maior. O nosso é pequenininho, chama caxinguerê ou sererepe. Tem uns 30. Eles são meus funcionários. Eu tenho 5 pés de macadâmia em casa. Macadâmia acho que todo mundo conhece, né? Castanha macadâmia. Essa é a casca de macadâmia. Aí o caxinguerê vai lá, come a castanha, derruba, aí eu uso para plantar as minhas micro-orquídeas aqui. Está plantado na macadâmia aqui. Eu vou passar. A macadâmia é caro, né? Como ele dá produção anual, mas em casa chega a dar até 100 quilos por ano. Ele não me deixa uma para mim. Ele come tudo. Mas em compensação deixa um monte de vasinho para mim. Limpa tudo. Agora, como são meus funcionários, eu não pago tempo de casa, né, de diária, né? Mas eu trato bem dos meus funcionários, né? Por semana, vai mais ou menos 20 dúzias de banana. 40 coco por mês. 50 quilos de querera. Esse é para os meus funcionários que me ajudam, né? Mas vale a pena, porque faz limpeza, ajuda, faz meus vasinhos, tudo de graça, né? Mas eu também ajudo elas. Então, essas redondas, esse daqui está plantando coco indaiá, aqui que tem muito no litoral. Isso é duro, mas duro mesmo.
Mas os caxinguerê abrem tudo para mim. Aí eu planto as minhas micro-orquídeas aqui. Aí. Vai passando. Está florida. Esse já é florida grande. Pode deixar deitado aqui. Daqui a pouco. Ó, ele aqui é pequenininho, hein? Vamos ver se descobre onde está a flor dela. Quem gosta de vinho? Acho que todo mundo toma vinho aqui, não toma? Ó, plantado na rolha. Ó, já está florida. Vai passando. No meu sítio eu planto tudo reciclado, garrafa PET, rolha, casca de ostra, né? Osso, uso muito osso. O senhor é que plantou uma vez na concha que eu vi na televisão. E outra, uma das coisas que mais está dando certo, como eu dou coco da Bahia, corto ela no meio e eu dou para os meus caxinguerê. E aquela cuia dela é natural, né? Eu faço o meu vaso dela. Furo ela para não encostar água. E o substrato que eu uso é boja de sutiã. É uma das melhores substratos que existe. A planta cresce que é uma beleza. Mas é sintético? Não tem problema. O bojo de sutiã a gente coloca, encaixa direitinho na cuia de coco. Tecido e espuma. Manter umidade. É o que ela precisa. Ela forma torceira que o bojo de sutiã some rapidinho. Fica tudo enterrado ali. Elástico de calcinha. Melhor coisa para amarrar a orquídea nas árvores. Além de ser... Desde que seja elástico fino. Né? E eu reciclo tudo no meu sítio. Né? Desde sutiã, calcinha, eu uso tudo. Porque veja bem, a estatística a Globo fez, uns tempos atrás, por dia se descarta 25 milhões de peças íntimas no lixão. Já pensou quanto tempo um bojo de sutiã demora para deteriorar? E garrafa PET? Ninguém sabe. Mas não, eu uso tudo para plantar minhas orquídeas. Às vezes eu vou fazer uma muda de orquídea e ver que está cheio de isopor embaixo, né? Aí eu falo, nossa, coitada da planta, não tem, né, o isopor. Isopor é a pior coisa que tem para nosso clima. Para interior, lugar quente, vai bem. Mas para nosso clima, temos bichinhos, come isopor e aproveita e come a raiz das... Então, no nosso clima não presta. Eu tiro tudo. Então, é bom tirar. E outra hora que tirar, não joga. Incinera. Queima ela. Porque ele fica dentro do isopor, o bichinho. É uma larvinha que não enxerga. Então, tem que eliminar o bicho. Se jogar na natureza, vai proliferar outra vez. Então, pessoal, aqui eu mostrei o mínimo do mínimo. Se tiver dúvida, pergunta, aproveita que eu posso te responder. Nunca põe terra, nada? Com exceção da serrestre, não. Não. Esse... Vitamina nada, é só água. Não, vitamina tem que usar, porque se está no ambiente natural dela, não precisa. Mas se vem para apartamento, casa, não é igual ao meio ambiente. É totalmente diferente do meio ambiente. Aí sim, a gente tem que compensar. Agora, se quem tem sítio, jardinzinho, onde possa pegar chuva, sereno, né, serração,
é a melhor coisa que tem. É. Agora, se está no apartamento, não vai pegar nenhuma delas. Então, o que que faz? Vem o problema da água. A água clorada é a pior coisa que tem, é um veneno para a orquídea. Então, se está no apartamento, não tem como retirar a água da chuva, porque a água da chuva é a melhor água que tem. Eu não sei que composição que ela tem, pode fazer comparação. Água normal, né, mesmo filtrada, e água da chuva. Planta mesmo tipo de semente e rega para ver, normalmente. Veja qual que brota primeiro. O que está na água do filtro vai demorar de 5 a 6 dias mais do que a água da chuva. A água da chuva pegou, deslancha. Então, se quem não tem, pega a água na parte da tarde agora, que todo mundo está tomando chuveiro, fazendo comida, a janta, capta a água e decanta para o dia seguinte. Põe numa bacia que ele deixa. E no dia seguinte pega aquela água limpa e rega. Aí, pelo menos, está isento do cloro, né? Então, melhora muito o cultivo da orquídea. Porque o cloro é acumulativo. Regou hoje, regou amanhã, e vai regando. O cloro vai acumulando e vai matando a orquídea. Então, tem tudo isso. Por isso que é fácil, mas difícil ao mesmo tempo, você sai fora do habitat, como o senhor disse. Saiu fora do habitat, tem que imitar um modo que seja natural. Aí o senhor cultiva melhor. Mas fora disso, tem tanto segredo que os produtores não ensinam. E acho besteira isso. Eu faço pesquisa há quase 70 anos. O que eu sei, decor, se eu levar para o número, não adiantou nada. Por isso que eu estou dando curso atrás de curso. E eu tenho um canal no YouTube, quem faz é o nosso amigo Matheus, né? Ele que põe no YouTube. Ninguém fez matéria de orquídea até hoje. Achava que a orquídea não dava ibope. E o senhor já ouviu falar sobre colocar a canela quando corta ali no nozinho ali, não? Colocar canela ali para ela não secar? Com que objetivo? Para não secar, para aquele calor não secar e dar flor. Isso a senhora viu aonde? Oi? A senhora viu aonde? Tua mãe me ensinou. Ixi, a sogra. A canela, Ela quer matar minhas orquídeas. Não, mas ela vem cá. a canela é cicatrizante. É isso. É. É isso. E outra, acelera a brotação. Isso mesmo, É. é isso que ela me falou. Não é para secar. Não, É diferente. Ele é muito bom. é É. para cicatrizar. Isso. E quando cicatriza, a planta vai absorver a canela. Acelera a brotação. Então começa a sair muda, enraiza mais rápido. É. Tem tanta coisa natural que a dona de casa joga todo dia. Não precisa ficar comprando coisa cara. Adubo é caro, na defensiva é caro, material é caro. Mas tem outro meio de cultivar a orquídea tão fácil quanto toco de madeira. Vai muito melhor, a planta agradece, né? E a gente recicla ao mesmo tempo. Ficar poluindo o meio ambiente, não, a gente vai aproveitando, a orquídea também vai aproveitando. Alguma dúvida? Diz que a água de café, o pó de café, regar evita cochonilha. A borra de café, ele é repelente de formiga. Ácaros e cochonilhas é a formiga que traz. É. Então tem uma formiguinha pequena que ele leva e faz cultura disso, de ácaro e cochonilha, porque ele vai comer a ácaro e cochonilha. A formiga é esperta. Então não adianta tentar combater ácaro e cochonilha, tem que combater o quem leva.
é a formiga. O meu pé de jabuticaba, não é orquídea, mas está cheio de formiguinha. Toda jabuticaba, um monte Então. de formiguinha. Aí é só jogar borra de café sempre, resolve o problema. E o que vai ficando lá, vai virando a matéria orgânica, adubo natural. A casca de ovo seca também serve para Cálcio. Ó, vou falar rápido aqui, acho que todo mundo deve estar cansado, mas... a pessoa acorda de manhã, vai fazer café. Então, tem resto de café do anterior. Guarda aquele resto de café, não joga fora. Então, vai fazer um café novo. Põe água quente, a borra, e a borra de café é jogada, descartada. Cada borra de café, ele é repelente de formiga, adubo orgânico, né? É tudo coisa natural. Então, em vez de jogar fora, dá um pouco. Lógico, tudo em excesso faz mal. Então, cada 15 dias, esparrama, se tem formiga, vai lá e esparrama, né? Aí tem o leite. Acabou a caixa de leite, né? Tem a caixa, o saquinho. Lava e vai pro ralo o restinho. Aquele é antibiótico. Né? Tá jogando fora. Pega aquele lá, sempre dilua bastante. Que no uso da orquídea tem que usar a lei da homeopatia. Quanto mais diluído, efeito maior. Que a planta se vira mais rápida. Lava, dilui bem, rega nas plantas. Orquídea, verdura, frutífera, tudo. Aquilo cresce com uma beleza. E outro, a gordura do leite combate o vírus, que a gente não vê. Né? Então, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí chega na hora do almoço, lavou o arroz, aquele caldo, vai pro ralo. Aquele amido puro, um adubo orgânico dos melhores. É só diluir e regar nas plantas. Samambaia, frutífera, orquídea. Aquilo desenvolve também. Aí vai fazer uma batatinha frita. Descasca, né? A casca é jogada fora. Em vez de jogar fora, pega a casca, põe no liquidificador, tritura, na forma aquela gosma. Aquilo é antibiótico. Casca de banana. Dilui bem e dá nas plantas, em vez de jogar fora. Mas com água, bater com água. Sempre. E depois coa e deixa puro. Se for frutífera, já pode jogar direto. No caso das orquídeas, como é vaso, né? Em vez de deixar resíduo, você rega. Ou pulveriza, vaporizador. Né? Vai no açougue, compra carne, embalada, bem restinho daquele sangue. Lava e joga fora, né? Porque mal cheira, não sei o quê. Aquele nitrogênio puro. Se diluir aquilo e aplicar na planta, em 3 meses ele está jogando fora. Todo dia a dona de casa joga um monte de adubo fora. Barato, eficiente. Depois vai na loja, chega lá, fala, minha orquídea não está indo bem. Ah, tá bom, leva esse adubo químico. Quanto que é? R$300, R$400, R$500, R$1.000. Para que comprar isso se está tudo de graça jogando todo dia fora? Né? E outro, orgânico não tem indicação. Químico, sim. Químico queima todas as plantas. Precisa tomar muito cuidado se não souber usar, mesmo defensivos. Então, tem toda essa diferença. Alguma dúvida? Curiosidade. Tem valor isso aí? Tirando
do âmbito de pesquisa, aquelas pessoas que são loucas por orquídea, compram? Oh, Ou só serve mesmo para pesquisa? Ou alguém chega no senhor e fala, eu quero essa mini orquídea. não pode. Não pode retirar da natureza e vender. A não ser que se eu faço a semeadura dela, aí eu posso vender. E existe quem faça isso? Não tem, Tá bem. não tem. É que eu estou falando aqui para ele, né? Por quê? Veja bem. Vamos investir. Vamos ter um patrocinador, aí vamos pegar já isso. Mas eu estava aqui falando. Não, antes de investir tem que patrocinar ele. Eu estava aqui falando, seu Massagem, que eu acho que falta informação mesmo. Eu, assim, eu morei em sítio, trabalhei no sítio, plantei, tenho a minha mãozinha boa, eu tenho vasos enormes, assim, que eu não jogo uma fora, eu penduro nos meus coqueiros. Tem umas que dá, assim, até cair, de tanto que pesa, até tem que amarrar. Eu não amarrava com esse fio de lã, né? Eu amarrava com barbante, agora eu vou comprar esse. Mas, assim, eu não tinha esse conhecimento. Não, tudo no Brasil falta de informação. Né? Não é só isso, não. Várias coisas têm esse problema. E eu também acho que ainda tem uma crendice nisso tudo, que é uma coisa que era muito para oriental. Não, para gente rico. Mas eu acho que nem tanto que hoje já mudou muito isso. Mas era uma coisa que, assim, por exemplo, eu morava lá em Vindorama, tinha várias famílias que plantavam e plantam até hoje. Sim. Mas assim, a gente tinha uma mente que era só japonês que sabia cultivar, era só japonês que cuidava bem, era só japonês que tinha as bonitonas. E aí depois foi se abrindo isso mais, mas assim, não há essa informação. Eu nunca imaginei que tivesse uma orquidinha tão linda, eu já estava querendo enfiar no bolso, levar ela, né? O senhor nem ia descobrir ela. Mas assim, é maravilhoso, maravilhoso. Então, não, tudo é, então, como são coisas que é difícil de cultivar, e outro, o pessoal fala que não dá dinheiro, dá. Né? Só que não pode fazer isso. Tem que ter um laboratório especializado nisso e dá para ganhar dinheiro com isso, desde que tenha autorização do IBAMA e da CNBio. Aí já mudou tudo. Aí nós já estamos no Brasil, já é difícil. Então, né? São pouquíssimos. Estamos lá na página amanhã, na segunda-feira. São pouquíssimas pessoas que conhecem micro-orquídea. As grandes, todo mundo sabe que tem exposições, tudo. Há 3 anos atrás, eu consegui fazer aqui em Mogi, primeira exposição de micro-orquídea do mundo. Não é do Brasil, do mundo. Nós conseguimos fazer. Foi um sucesso. Depois, 1 ano sem, e 3º ano nós fizemos outro. No 3º ano, é que foi feito tudo de última hora. É que teve problema com a prefeitura, tudo foi atrasando e foi feito de última hora. Não sabia se ia ter ou não, né? Mas saímos. Esses tipos de exposição, não é os brasileiros que estão interessados, gente de fora. Ia vir pessoal de Peru, Colômbia, Bolívia, Chile, Equador, Inglaterra, Japão, França e Estados Unidos. E estão pedindo até hoje. Por que não faz? Não tem um patrocínio. Se tivesse, Mogi ia ser conhecido no mundo inteiro por ter exposição de micro-orquídea. Mesmo o senhor estando envolvido nessas associações, tudo não? A gente precisa de apoio de pessoas do governo. Né? Senão não funciona. Se tiver, nós podemos fazer uma bela de uma exposição aqui. E chamar turistas do mundo inteiro, orquidófilos do mundo inteiro. Que o pessoal está esperando. E eu recebo muitos comentários. Oh, mas quando que vai sair outra exposição de micro? Eu não sei. Eu sozinho não posso fazer. Então está nessa situação.
Obrigado. Mais alguma pergunta? Quanto que é o patrocínio? Quanto que é? Quanto você precisa? Depende de quanto que a gente pode ter. Aí nós podemos fazer, o que nós podemos fazer. Dependendo do valor que dá Sim. para você. Os japoneses vêm aqui, eles ficam chorando. Tanto desperdício que tem aqui. Se fosse lá, olha, aqui no Brasil tem em torno de 4.000 espécies de orquídea. Se os próprios botânicos, taxonomistas japoneses estivessem aqui, já estava dobrado. Né? Mas não. Como o governo nosso não tem interesse nessas coisas, né? Matar pode, preservar não pode, então acontece isso. Vai morrendo. Né? Então, por isso que nós estamos lutando. Só pouquíssimas pessoas que acompanham a micro-orquídea. Outros produtores de orquídea grande querem fazer, mas não podem, porque não tem autorização. Mas o sítio está à disposição, só agendar a visita. Então, se a pessoa quiser visitar, por curiosidade, é 10 minutos daqui, viu? Agenda com antecedência, aí nós recebemos com o café da manhã lá. E vê, se tem dúvida, pergunta que eu ensino.